Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, então, as nossas leituras das lições da Epístola de São Paulo aos Romanos, dadas por Jesus Cristo a Maria Valtorta. E hoje, Romanos 1, 3, 1 a 20. Então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares, conforme Salmos 56. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. E então, avantajamos-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, não há sequer nenhum. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos, e todos se perverteram. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porque pela observância da lei nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Uau, que palavra forte! Graças a Deus que nós temos o livro do céu hoje, né, que vem dizer para nós que realmente é verdade tudo isso, que com a vontade humana os homens todos são perdidos, mas se nós dermos a nossa vontade humana para Deus e vivermos da vontade divina, podemos viver a santidade original para o qual nós fomos criados por Deus, e essa realidade pode acabar, né? Essa realidade de que todo homem, né, está
destinado a fazer o mal. A vontade divina vai tirar isso, vai acabar com isso, acaba com isso, já acaba com isso. E nós cremos plenamente. Confiamos nessa palavra, né? Então vamos com fé ler o que o Senhor tem a nos dizer agora. No dia 22 de janeiro de 1948, ele explicou para Valtorta esse texto. O temor de Deus não está diante de seus olhos, diz o apóstolo. E com esta breve frase, ele explica cada depravação do espírito incircunciso. A maioria dos homens católicos fala a estes e sobre estes, porque receberam os 7 dons maravilhosos do Paráclito e devem, por isso, conhecer ao menos a força, a paz, a luz que vem deles, dos 7 dons maravilhosos do Paráclito, do Espírito Santo no crisma, né? Então vem uma força para você dizer não para o mal, para a tentação, para as trevas. Vem a paz, vem a luz que vem desses dons e a verdade de sua natureza. E a maioria dos católicos não sabe exatamente o que é o temor a Deus e como é praticado. Aqui também há 3 categorias: a dos escrupulosos, a dos quietistas ou indiferentes e a dos justos. Mas antes de falar sobre eles, vou falar sobre o presente. Qual é o temor de Deus? Medo dele, como se fosse um carrasco inexorável que tem prazer em castigar, um inquisidor que não deixa de notar as menores imperfeições para enviar a tortura eterna? Não, Deus é amor. E amor corrige, amor coloca as pessoas no eixo. Se Deus precisar fazer, Ele vai fazer sim, porque nós somos seus filhos e precisamos de correção muitas e muitas vezes. Então não é castigo, é correção de Deus quando Ele nos manda alguma provação e tribulação. Deus é amor sempre e não devemos temê-lo nunca. Bem, seu olho divino vê todas as nossas ações e as intenções com que nós fazemos tudo, mesmo o menor dos homens. Bem, sua justiça é perfeita, mas precisamente porque é tal, sabe avaliar a boa vontade dos homens em dizer não ao mal e viver o bem. E as circunstâncias em que o homem se encontra, hoje, agora. Essas circunstâncias que muitas vezes são tentações ao pecado do orgulho e, portanto, da desobediência, da ira, da avareza, da gula, da luxúria, da inveja, preguiça. Deus puniu severamente Adão e Eva, mas a misericórdia imediatamente se uniu em seu castigo, porque era uma correção, né? A promessa de um Redentor que iria corrigir os caminhos deles, que iria resgatá-los, posicioná-los para o bem, para aquilo que é o correto, dar um exemplo, um modelo para seguir, graças a Deus. Então veio a promessa de um Redentor que tiraria eles e seus filhos e aqueles que vinham dos filhos de seus filhos para fora da prisão resultante de sua culpa. Adão e Eva, cheios de inocência e graça, dotados de integridade e ciência compatíveis ao seu estado elevado, vida na divina vontade, e seu propósito ainda mais elevado, passar do paraíso terrestre para o celestial e desfrutar de seu Deus para sempre. Uau! Deus poderia muito bem ter dado condenação eterna a eles, porque eles tiveram todo o necessário para se santificar e serem perfeitos contra toda a tentação, a divina vontade. E eles o tiveram sem fomentar o pecado neles. Eles eram puros, né, imaculados, como Nossa Senhora. E eles mesmo assim, né, tiveram vontade humana e usaram dessa vontade humana egoísta, isolada da divina vontade, para obstruir, né, a ação de Deus na vida deles, e eles desobedeceram a Deus. Vocês, homens, vocês têm essas fontes. O batismo e os sacramentos apagam a vossa mancha de origem. Dá-vos-ão a graça, dão-vos a graça, que é o que faz, a graça é o que faz a gente ser forte, né? Que faz a gente dizer não ao pecado, que faz a gente dizer não às tentações. E infundem-vos as principais virtudes.
ou apagam os pecados consumidos pelo uso da razão. Então a graça, como que ela apaga o pecado? Como que ela apaga o pecado? Não é porque só simplesmente Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue sobre nós. Não, o que derivou desse sacrifício de Cristo foram méritos, foram luzes, mensagens, mensagens de perdão, mensagens de perdão. Então, o que veio da cruz, o que veio dos atos de Jesus, são luzes, são orvalho benéfico, que é a graça. Infunde, inspira, em nós a nos perdoarmos. A nos perdoarmos, Isso é muito importante. E a gente ter força ao fazer o mal, dizer não depois, não fazer mais. E nos perdoar por termos feito o mal, Isso é muito importante. E tem gente que não se perdoa, tem gente que se culpa, E não se perdoa. E a graça veio trazer para você atitudes de Jesus, para que você tenha as mesmas atitudes de Jesus. É isso que é a graça. É que você tenha de Jesus a verdade, o exemplo, o modelo, de sacrifício, para que você possa também morrer para si mesmo, morrer para os seus pensamentos, morrer para a sua culpa, E quando você fizer alguma coisa de errado, você ter esse momento de reflexão do que fez você fazer isso, Para que você fez isso? Por que você fez isso? E a graça vem infundir essa inspiração para te fazer querer ser como Jesus e tirar de Jesus o modelo, o exemplo de atitude que precisa para você poder dizer, ele foi tão bom, ele é tão bom, tão obediente. Eu preciso ser obediente, preciso ser bom o máximo que eu puder. Ele é Deus, mas eu sou uma criatura de Deus, filho de Deus, também chamado a viver em referência a Jesus, a ser um eco dele, a ser um espelho dele. E eu posso viver assim, se eu quiser, com a minha boa vontade e com a ajuda da graça. E a graça está aí para me ajudar, que me dá força, me dá essa fé necessária, todas as virtudes necessárias para eu poder dizer para mim mesmo, eu posso sair desse buraco que eu estou. Eu posso dizer não ao pecado, eu posso parar com esse vício, eu posso parar com esses costumes, com esses pensamentos egoístas e orgulhosos, porque Jesus era humilde e manso de coração, mesmo sendo Deus. Ele foi manso e humilde de coração e perdoou aqueles que o mataram, perdoou aqueles que o assassinaram, perdoou aqueles que bateram nele. Eu não quero ser aquele que bate em Jesus, mas eu quero ser aquele que perdoa como Jesus. Quero ser aquele que perdoa como Jesus. Não quero ser aquele que bate em Jesus, mas aquele que perdoa como Jesus. Aquele que recebe de Jesus essa infusão, de virtudes que Jesus recebeu, que Jesus tinha e passou para mim pelo seu exemplo. Eu conheço a vida de Jesus e vejo e admiro as suas atitudes, mas eu não só admiro de longe, eu coloco elas na prática. Eu faço, dessas virtudes um modelo para mim, e ele vem com a sua graça, que é os seus méritos, com a luz, com as virtudes dele sobre a minha alma, e vem viver em mim através da sua verdade, através da sua comunicação. Ele vem viver em mim pela verdade que eu assumo como parte da minha vida. Eu me movo, eu me motivo através da sua palavra, através da sua mensagem. E é ele mesmo essa graça. É ele mesmo, é a própria pessoa de Jesus. O que ele fez, o que ele pediu por mim, o que ele rezou por mim, vem para mim e me dá essa força. E eu consigo dizer não ao pecado, consigo resistir ao vício, consigo resistir à tentação, consigo passar pelas dificuldades. E assim vai.
E assim vai apagar os pecados, porque eu vou, junto com Jesus, me perdoar, aproveitar, né, do mal e tirar um bem desse mal. Eu posso fazer isso com a ajuda de Jesus. Ver aquele mal e ver o que eu posso tirar daquela experiência negativa para poder fazer uma escolha nova em direção à graça, em direção à vida verdadeira. Olhar para adiante, olhar para frente, não olhar para trás. Né? Não viver em base dos meus erros, não viver em base da culpa, não viver pela culpa, porque eu fiz algo errado, então agora eu tenho que pagar, viver pagando, viver espiando. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente viva da graça de Deus. Não que vivamos de efeitos de pecados, consumidos pela culpa. Não é essa a intenção de Jesus. Nunca foi. Não é essa a vida de santidade que Ele sonhou pra gente. Não. Já pensou? Que coisa triste. Não, a gente tem que nos unir. A gente tem que nos ver como parte do sacrifício de Cristo. E quando nós nos sacrificamos e aceitamos qualquer coisa que caia sobre nós de desgraças, de dificuldades, de provações, de lutas, né, provações, coisas desgraças, né, que são desgraças pra gente, que a gente vê muito como desgraça. Quando vem cair sobre nós qualquer coisa ruim, nós vamos pegar e considerar aquilo como cruz, considerar aquilo como uma cruz, e vamos abraçar a cruz como Jesus abraçou, e vamos junto com Jesus carregá-la, né, com a ajuda de Jesus carregar a nossa cruz. E ao olharmos para nós, carregando a cruz, renunciando a nós mesmos, seguindo Jesus, Ele não quer que nós nos vejamos como os desgraçados, merecedores de penas, de sofrimentos que nós merecemos. Ele não quer que a gente veja isso. Isso é a verdade, mas a gente não precisa ver dessa forma. Ele quer que a gente veja como se a gente fosse igual a Ele. Igual a Ele. Uau, que lindo isso. Ele nos quer que a gente veja igual a Ele. Isso não tem nada de errado nisso. É a vontade de Deus. A divina vontade quer que nós nos vejamos como Jesus. E Ele estando em nós. Quando nós aceitamos carregar a nossa cruz. Quando nós queremos fazer da cruz um caminho de exemplo, de testemunho de vida. E nós vamos ser santos como Deus é santo. E não nos ver como desgraçados, que merecemos penas, que nos condenados, que estamos pagando penas aqui na terra, através, né, das cruzes que nós carregamos, vendo as cruzes como se fosse a cruz na terra, uma desgraça, uma penalidade pelas culpas que nós cometemos. Não é isso que Jesus quer de nós, não é isso. Ele quer que nós, ao carregarmos a cruz, ela se transforme em graça, em bênção para nós, em modelo, em exemplo, como Jesus foi um modelo e exemplo carregando a nossa cruz. E nós vamos carregar a nossa cruz, que se torna a cruz também dos nossos irmãos, junto com a cruz que Jesus carregou, que é de todos, do passado, presente e futuro. E nós podemos nos unir a Jesus pela fé, pela vontade, pela boa vontade, pela divina vontade. Olha que mudança de pensamento que a graça pode infundir em nós. Mas, infelizmente, muitas pessoas não aprenderam essa verdade que nós estamos aqui falando. Muitas pessoas não conheceram essa verdade como Jesus a ensina. Muitas pessoas aprenderam errado, infelizmente, né? Ou aprenderam certo, para o tempo antigo. Mas agora tem um tempo novo de graças e de uma mensagem que verdadeiramente Jesus queria nos fazer. Mas ele mesmo, no evangelho dele, fala: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que sofrem. Felizes, né, os que são perseguidos. Felizes, então, ele deu as bem-aventuranças para nós, já para nos mostrar essa situação de que nós somos felizes quando nós aceitamos, né,
as dificuldades, as lutas de cada dia. Sofremos ao sofrer. Somos felizes se aceitamos. Então, essa mensagem foi nos dada há 2000 anos atrás. Mas, infelizmente, muitas vezes Jesus não pôde explicá-la como explicou para Luísa Picarreta. E ele mesmo disse, tinha um reino, tinha um caminho de santidade que eu ainda não tinha ensinado. E que agora, através da Luísa, ele veio nos ensinar no livro do céu. E por isso agora a gente tem uma nova visão sobre todas as coisas. Todas as coisas. Né? Então vamos lá. Vocês homens, vocês têm essas fontes, o batismo, os sacramentos, apagam a vossa mancha de origem, dão-vos a graça. Infunde-vos as principais virtudes, ou apagam os pecados consumidos pelo uso da razão, ou fortalece-vos com a própria força de Cristo, alimentando-vos dele, tá vendo? Ou sustentam-vos com a graça do estado, mas o legado do pecado original permanece com os fomes, peccati, né? E sobre esta herança, que é os fomites, fomes peccati, é a vontade de pecar, sobre este resíduo do contágio recebido do progenitor Satanás, que trabalha com mais facilidade de sucesso do que em Adão e Eva. Então, hoje ele trabalha com mais facilidade de sucesso em nós, por causa do legado do pecado original, que foi uma semente que foi gerada, né, por Satanás, plantada no ser humano, e esse ser humano hoje tem uma tendência à desobediência, uma tendência para o pecado. E o demônio, quando vem tentar, ele consegue com mais facilidade, porque nós temos essa tendência ao pecado, e nós temos que matar essa tendência com o uso da graça, né? E a graça, ela é forte, mas nós precisamos querer usar dela. Se nós abafarmos a ação da graça em nós, nós pecamos. Ela não vai conseguir impedir que a nossa vontade humana faça as burrices que vai fazer. Porque se a gente não quiser, né? Aí você pensa assim, mas como que Deus é tão fraco dentro de nós e o demônio parece tão forte? Não é que o demônio é forte, ele não é forte. E não é que o batismo e a Eucaristia é fraca. Não, somos nós que abafamos o efeito. Nós temos um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz com que a gente possa escolher o que vamos fazer. E se nós gostarmos do que o Satanás está oferecendo, né, não tem força da Eucaristia que possa fazer-nos resistir ao mal. Se nós queremos experimentar o mal, então a gente tem que dizer não sempre ao mal. Depende de nós. Não é que Deus é fraco em nós. Não é que a força de Cristo é fraca na Eucaristia. E aí a gente peca do mesmo jeito, não. É que nós que temos a força para dizer não, mas não dizemos. Vamos e fazemos o mal. Vamos e fazendo e caímos na tentação. Pois um dos axiomas da justiça divina é este: a quem mais recebeu é pedido. Adão e Eva, que receberam tudo e não tinham defeitos herdados neles, porque ele fala assim que Satanás trabalha com mais facilidade em nós do que em Adão e Eva, que não tinham, né, a tendência do pecado. Então, pois um dos axiomas da justiça divina, né, um dos motivos que a justiça divina teve de expulsar Adão e Eva do paraíso e condená-los a essa vida de purgação, né, tão grande, é por causa que quem mais recebeu é pedido mais. Adão e Eva, que receberam tudo e não tinham defeitos herdados neles, mas apenas a perfeição de ter saído formado pelas mãos de Deus, desde o pensamento de Deus, porque Deus, com seu único pensamento, ordenou que o barro fosse formado de acordo com o seu desígnio. O faça-se de Deus, né? O faça-se de Deus, o fiat da criação. O pensamento de Deus, porque Deus, em seu único pensamento, com seu único pensamento único, ato único, né, de Deus, da vontade divina, ordenou que o barro fosse formado de acordo com seu desígnio, e as moléculas do barro, matéria inerte e surda, obedeceram, porque tudo obedece ao comando de Deus, tudo menos Satanás e o homem, mais ou menos rebelde. A Adão e Eva, tendo saído formados pelo pensamento de Deus e animados pelo seu sopro,
A Adão e Eva, tudo tinha que ser pedido e exigido, e em caso de pecado, tudo tinha que ser levantado, e castigo sem fim tinha que ser dado. Então aqui, né, tá falando só que a gente foi feito de barro, e que essa miséria do barro é o que nós somos, matéria, né, do barro. E do barro voltamos. Não, a gente não é barro. A gente só é barro se a gente for pecador e queremos ser barro. A gente pode ser alma. A gente pode ser espírito. E então a gente precisa entender que o livro do céu veio trazer pra gente uma outra informação sobre a nossa criação. Vem dizer para nós que nós somos sóizinhos, faíscas que saímos de Deus, que a verdadeira composição humana, o que realmente nós somos é espírito, nós somos seres espirituais. Nós temos um sopro de Deus, animados pelo seu sopro, não um sopro sem nada, é uma alma. Uma alma foi colocada, um pedaço de Deus, a sua imagem e semelhança, foi colocada em cada um de nós. Então, hoje em dia, muitas pessoas veem pelo lado mais sim, assim, pelo lado obscuro, o lado pequeno, né? Ah, somos barro, somos pecadores, somos barro, somos miséria, somos sujos, né? Não, nós somos almas. Foi isso que Jesus veio salvar. Jesus veio salvar as almas. E ainda fazer do barro, né, uma matéria glorificada. Restaurar essa matéria glorificada que vai ser ressuscitada no último dia, né? Então a gente tem que mergulhar nessa verdade de que nós somos faíscas vindas do próprio Deus. Ele se dividiu, né? Ele se compartimentou e tirou um pedaço dele para colocar dentro do nosso templo, do templo do nosso corpo. E nós temos uma alma espiritual. Somos filhos à imagem e semelhança de Deus, espíritos. É isso que nós somos, não barro. Então, a gente precisa se situar do que nós somos, né? É que, na verdade, a palavra que está sendo falada aqui está no contexto do reino da redenção, em que Jesus está, né, ensinando a gente primeiro o mínimo, para depois ensinar o máximo do livro do céu. E aqui ele está falando do mínimo ainda, né? Para poder depois ensinar a matéria de santificação, né? Então, vamos lá. Então, ele fala aqui: desde o pensamento de Deus, porque Deus, com o seu único pensamento, ordenou que o barro fosse formado de acordo com o seu desígnio, e as moléculas do barro, matéria inerte e surda, obedeceram, porque tudo obedece ao comando de Deus, tudo menos Satanás e o homem mais ou menos rebelde, né? Aquele que se une a Satanás. Adão e Eva. E formou Adão e Eva, tendo saído formados pelo pensamento de Deus e animados pelo seu sopro, receberam uma alma. A Adão e Eva tudo tinha que ser pedido e exigido, e em caso de pecado, tudo tinha que ser levantado, e castigo sem fim tinha que ser dado. Ótimo, perfeito, tá tudo certo. Eles conheciam a Deus e conversavam com ele no vento da tarde. Era a vida na divina vontade. A vida na divina vontade, a gente conhece a Deus, a gente aprende muitas coisas e recebe muitas coisas de Deus, né? Conversamos com Deus no vento da tarde, né? O tempo todo, 24 horas conversando com Deus. Nós conhecemos a Deus, mas ainda temos a nossa liberdade dentro de nós. Mesmo conversando com Deus, nós ainda temos a nossa vontade humana dentro de nós, a nossa liberdade, o livre-arbítrio. E para poder ficar com Deus sempre, a gente tem tudo para ficar com Deus sempre. O demônio nem chega perto de nós. Se nós ficamos unidos a Deus, fundidos com Deus, mas Deus, ele prova a nossa fé. Ele muitas vezes vai permitir que nós sejamos provados, né? E vai conversar com a gente, e vai permitir situações, né? Para que a gente possa conhecer, né, as outras coisas da terra. Para que ele não quer pessoas frágeis. Ele não quer colocar você numa proteção para que você não possa, uma proteção que você não seja questionado se você quer continuar dentro dela.
Ele quer ter a certeza de que você está ali por livre e espontânea vontade, por amor de verdade. Se ele vê que você está dentro da proteção dele, por temor, por qualquer outro motivo, ele não vai gostar. E ele vai querer questionar você. Ele não vai gostar. Ele quer pessoas que amem a ele. E aí você pode questionar, mas nossa, já não basta ter a gente protegido? Já não basta ter a gente debaixo de suas asas? Ele ainda quer exigir que a gente passe por situações, às vezes permite que a gente passe por tentações e provações. Ele mesmo permite isso. Permite que o lobo possa, de repente, vir falar com a gente. Que o demônio possa, às vezes, vir. Isso permite sim. Mas o que é para isso? Para que ele quer isso? Para a glória dele e para a sua glória também. Para a sua própria glória. O que é a glória de Deus? Para poder humilhar Satanás. Você dizendo não. Deus permitiu que você viesse falar comigo, me tentasse, mas para me dizer para você, eu amo a Deus. É só Ele. Quem como Deus? Quem como Deus? Eu não quero você, some da minha vida. Permite que a gente converse conosco mesmo, A vontade humana. Permite que a vontade humana converse com a gente e fale conosco. E a gente ouve dentro do próprio redil. Lá no meio do rebanho, nós conversamos conosco mesmos e a nossa vontade fala assim: vai para fora, vai conhecer o mundo, vai fazer outras coisas, vai tentar conhecer outras coisas, o mundo é grande, tem muita coisa para fazer, vai lá. E aí se você der ouvidos à sua vontade, só o pó, você tem que pegar e falar assim: não, quem como Deus? Deus, prefiro ficar aqui, com o meu Deus. Prefiro conversar com ele e aprender dele, a felicidade vem dele. Mas ele tá te tentando, você não tá vendo que ele tá permitindo que você tenha essa conversa ruim comigo? Você não tá vendo que ele não te ama? Ama sim. Ele tá deixando eu passar por esse momento de liberdade para eu poder decidir por ele, para eu poder provar a ele que eu amo. E eu amo ser testada, se for preciso, para provar ao meu Deus a minha fé e a minha felicidade com ele. Eu preciso ser provada sim, preciso passar por tentações sim, não tenho problema com isso. Glória a Deus nas alturas por isso. Eu conheço a Deus e conheço as suas intenções para mim. Sei que Ele me ama e por isso Ele testa a minha vida, testa o meu amor, testa a minha fé nele, testa a minha fidelidade. E isso é bonito, eu acho lindo isso. Não prova que Deus é desconfiado de mim. Não prova que Deus quer me empurrar para o pecado, não. Não me mostra nada disso, muito pelo contrário. Me mostra um Deus que cada vez quer ter mais certeza do meu amor e também quer que eu veja que eu sou forte com a ajuda dele. De que eu sou capaz de vencer a mim mesmo, vencer as minhas tendências, meus vícios, minhas paixões. Que glória que é ser testado muitas e muitas vezes. E eu não sou nada, Deus é tudo. E Ele me ama. E eu quero ser amada assim como Ele me ama. Do jeito como Ele é. Eu amo Deus como Ele é. E todas as particularidades dele me são agradáveis. Ele é pleno. Ele é a felicidade. Ele é o motivo de viver. É o único motivo para se viver. Não existe outro motivo melhor do que o próprio Deus. É para Ele que eu venho, dele que eu venho, para Ele eu volto. É a minha felicidade. E conversavam, Adão e Eva conversavam com Deus no vento da tarde. Ele, além de ser o autor, foi seu mestre. E eles foram as primeiras vozes. Eles foram as primeiras vozes, porta-vozes, destinados a revelar ao futuro as verdades aprendidas de Deus. Mas eles não fizeram. E, no entanto, apesar de terem conhecido a perfeição, eles ficaram curiosos sobre o horror. Meu Deus do céu. E ouviram o horror, não seguindo a palavra de Deus. Meu Deus, socorro. Que forte isso aqui, né? Eles ofenderam duramente o Pai Criador, o Filho Verbo que os instruiu sobre o bem e o mal, sobre as coisas criadas, os animais e plantas, e o amor por que ingratos. Esqueceram o amor por um lascivo sedutor idiota que os tentou a um fruto, a um só,
O teste, não passaram no teste, na provação que Deus permitiu a eles. Né? Tudo o que o amor lhes havia dado para fazê-los felizes. Né? Esqueceram o amor de Deus, ingratos. E por um lascivo sedutor que os tentou a um fruto, a uma porcaria, né? Tantas coisas que nós caímos, tantas coisas que são usadas pelo demônio para nos tentar. E a gente besta, ofende o nosso Criador. Ele está dentro de nós, dentro do nosso corpo, e nós preferimos expulsar ele de nós para acolher o demônio dentro de nós, em vez de acolher Deus, ficar com ele, amando a ele, que está dentro de nós, com a sua presença. E a gente vai e prefere colocar um veneno dentro de nós, né? O veneno do pecado, o veneno da tentação dentro de nós, no lugar de Deus. Crê em Deus, Padre. Mas Deus não lhes impôs o inferno. Ele não poderia eletrocutá-los ali ao pé da árvore da prova para eles se tornou a árvore da concupiscência. Olha lá, mas Deus não lhes impôs o inferno. Ele não poderia eletrocutá-los ali mesmo, ao pé da árvore da prova, do bem e do mal, que para eles se tornou a árvore da concupiscência? Eles a transformaram voluntariamente em tal. Ela não era isso. Ela era uma árvore que poderia transformar eles em santos e mais santos do que já eram. A árvore que poderia glorificar mais ainda a sua condição. Essa árvore não era para ter sido a árvore da concupiscência, era para ter sido a árvore da santidade, a árvore da santificação mais plena, da divinização, né? Mas não, pegaram e transformaram ela numa árvore da concupiscência. E hoje é amaldiçoada, tadinha dela. Mas aí essa mesma árvore é o que produziu a cruz, o madeiro da cruz. Dessa mesma árvore surgiu o madeiro da cruz. Foi dessa árvore que foi feita a cruz, que Jesus foi pregado. Jação, né? Eles a transformaram voluntariamente em tal, e teria sido certo para eles perecer, uma verdadeira planta maligna nascida da semente perfeita, do pensamento divino, que se tornou maligna porque foi envenenada pelo lodo infernal. Deus não podia ordenar ao arcanjo que os golpeasse com sua espada de fogo ali, no limiar do paraíso terrestre, para que seus despojos imundos não contaminassem a terra, e desse limite caíssem no abismo de onde aquele que tinham preferido tinha saído para Deus? Então, Deus não podia ter condenado definitivamente? Ele poderia, sim. E teria sido por direito. Mas a misericórdia, graças a Deus. O amor temperou a condenação com a promessa da redenção. E, portanto, da recompensa eterna. Todos aqueles que morrem com escrúpulos e assim ofendem a paternidade de Deus, seu amor, sua essência, acreditando um Deus terrível, intolerante, com toda a fraqueza de seus filhinhos, intransigente, medindo os pequeninos em sua infinita perfeição, deve refletir sobre isso. Quem seria salvo se Deus fosse como eles o concebem? Né? Quem seria salvo se a gente continuando a pensar mal de Deus desse jeito? Né? Se a perfeição divina fosse a medida da perfeição humana, quem habitaria nos céus entre os filhos de Adão? Apenas uma, Maria. Mas se foi dito, seja perfeito como meu Pai e o seu, não é para amedrontá-lo, mas para incentivá-lo a fazer o máximo que puder. Então isso não é para amedrontar você, para você dizer, para ele ficar falando, rindo de você, zombando de você, né? Seja perfeito como meu Pai é perfeito. Isso não é uma zombaria de Jesus, não. Né? É a verdade, é para a gente trabalhar o máximo possível para alcançar. E o livro do céu vem nos trazer essa facilidade de a gente conseguir viver isso. Explicando para a gente como que é a visão de Deus sobre santidade. Como que é possível viver a santidade. Com a ajuda do próprio Deus. Dando a Deus o seu amor. Amor que vem dele mesmo.
E como a gente reconhecer o amor dele, e daí, a partir daí, buscar esse amor, vivenciar esse amor e ofertar de volta esse amor. E é o que ele faz. Ele é amor e você se torna amor, né? Ele é o grande mar e você é o riachinho que recebe do mar amor, 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 dando e, né? E dando e recebendo. Ele derramando e você levantando suas ondas de amor de volta, transbordando amor para o mar. E assim você se torna como o Pai, da mesma essência do Pai. O amor aquela faísca que ele colocou em você começa a reagir, começa a se multiplicar, a crescer, né? Aquela semente que ele colocou em você começa a crescer. E essa semente começa a parecer perfeita como o Pai é perfeito. Então isso não é para amedrontar, mas sim para incentivar você a fazer o máximo que puder. Você será julgado. Não me canso de repetir, mas não pela perfeição alcançada em medida perfeita, ao medir o divino, mas pelo amor com que você tentou fazer isso. Uau, que lindo, gente! Que maravilha! A gente vai ser julgado não pela perfeição que você alcançou. Que lindo isso! Uau, a gente vai ser julgado pela boa vontade. Olha, nós vamos ser julgados pela boa vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, meu Deus, obrigado por isso, gente. Que lindo essa palavra. Meu Deus, que maravilha. Nós vamos ser julgados pela vontade. Oh, meu Deus. Pela nossa vontade de amar a Deus. Meu Deus, obrigado. Não vai ser pelas coisas que nós fazemos. Não vai ser pelos atos. Vai ser pelo amor com que nós fazemos os nossos atos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E os atos que a gente faz, então, o que serve? Né? Serve para a gente levar amor, levar a mensagem de amor para os outros, né? Os atos que nós realizamos. É um jeito que Deus está vivendo em você, para levar amor para o outro, né? Os atos que nós fazemos na divina vontade são derivados, né? São derivados do tesouro bruto da palavra de Deus que nos forma, e a gente vai e deriva. A gente corta a pedra do tesouro bruto, do diamante bruto da palavra de Deus. Vamos quebrando essa pedra e vamos dividindo para os outros. Vamos dando pedras preciosas, entregando através dos nossos atos. Pedras preciosas de verdade, de sabedorias que nós, né, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, vamos jogando para as outras pessoas conhecerem, receberem essa carta de Deus. E isso é amar a Deus, né? Isso é amar. Você ama e você quer fazer Deus ser amado pelos outros. Então é muito bonito. No comando do amor é dito: ame com tudo de si mesmo. Esse você mesmo muda de pessoa para pessoa. Há aqueles que amam como um serafim e aqueles que não, que sabem amar apenas como uma criança muito embrionária. Há aqueles que amam como um serafim, é Nossa Senhora, e aqueles que sabem amar apenas como uma criança muito embrionária, nós. Mas o Mestre, visto que a maioria sabe amar como criancinhas muito embrionárias, é nós, enquanto seraficamente sabem amar apenas criaturas de exceção, né? Algumas. Seraficamente é os santos que amaram, né? A Nossa Senhora. Aqui ele propôs uma criança como modelo, não ele mesmo, não sua mãe, nem seu suposto pai, não, uma criança. Aos seus apóstolos, a Pedro, chefe da igreja, propôs uma criança como modelo, Benjamim, né? Amor com a perfeição de uma criança que acredita sem ruminações científicas, sem ficar perguntando tanta coisa, né? A gente tem que ser uma criança. Aquilo que a gente vê, a gente fala, que lindo, olha só, né? Sem ficar questionando nada. Nossa, será que isso é verdade? Nossa, mas se isso aqui lá... Ai, Jesus, seja criança, né? Ame Deus como uma criancinha, né? E quando Deus se manifestar a você, acredite nas pequenas manifestações que Ele faz, seja quais forem, né?
Ame com a perfeição de uma criança que acredita sem ruminações científicas para explicar os mistérios, que espera sem medo paralisante, fruto de muito raciocínio, ir ao belo paraíso, que ama a Deus serenamente, considerado um bom pai, um bom irmão, um bom e protetor amigo, e faz o seu pequeno bem para agradar a Jesus. E você será perfeito com sua medida perfeita, perfeito em sua bondade relativa, como Deus é perfeito em sua bondade infinita. O temor de Deus não é, portanto, o terror de Deus, que lembra aos doentes dos escrúpulos que ofendem a Deus em seu amor e se paralisam em um tremor perpétuo. Lembre-se de que uma má ação torna-se mais ou menos pecado conforme a pessoa está convencida de que é pecado. Tá vendo? O pecado, ele é mais pecado dependendo de como você vê as coisas, né? Ou tem certeza de que é, ou não acredita em nada que seja. Portanto, se alguém também... E tem gente que adora aumentar o pecado, né? Tem gente que adora. Nossa Senhora, misericórdia. Eu falo porque eu sei. E isso não ajuda em nada. Isso só arruma confusão. Besteira, aumentar o pecado das pessoas, né? Achando que isso vai fazer com que a pessoa seja melhor. Não funciona desse jeito. A gente educa pela verdade e pela fé, né? Pela verdade e pela fé. A gente não educa pelo medo. Se educar pelo medo alguém, se você ficar falando assim, ó, você já começou, vai piorar. Não pode ser assim. Ai, cuidado, se você piorar, já era. Você vai perder tudo, né? Se continuar desse jeito. Nossa, aumenta o pecado lá nos últimos graus do possível. Pra que isso? O que isso vai fazer? Não, você fala a verdade, né? Fala a verdade. Cuidado. Você caiu uma vez, evite de cair de novo. Não dê conversa para Satanás, porque sua vida atrasa por causa disso. Deus, ele tá vendo seu coração. E se ele quiser te corrigir, né? É muito ruim. A correção de Deus não é boa assim, né? Seria bom se não tivesse que Deus corrigir você, só abençoar você, né? Às vezes a correção de Deus, ela é boa para quem está no pecado, para quem está no erro, mas para quem pudesse evitar o erro, a pessoa que puder evitar, para poder não passar por castigos, mas sim a passar pelo agrado de Deus, ele recompensa os seus justos em vida, né? O nosso Deus recompensa quem é bom. Então não é melhor ser bom? Ah, Aline, mas ninguém é bom. Todo mundo com Deus é bom. Com a ajuda de Deus você é perfeito como Deus é perfeito, na sua medida perfeita, como uma criança. Então seja o máximo possível, né? E não é terror de Deus, o temor de Deus. O temor de Deus é você não querer ser amaldiçoado por você mesmo fazer pecados, amaldiçoado pelos seus próprios erros. E Deus ter que te corrigir para te salvar. Nossa, que saco! Por que você faz isso? Você se coloca numa posição de rebelde e Deus tem que cuidar de você como um filho rebelde. Ai, que saco! Por que você faz isso? O que você está ganhando com isso? Só está ganhando atraso de vida. Atraso de vida. O Pai, ele não quer ter esse atraso para você. Ele quer te abençoar, ele quer te dar o prêmio na terra e no céu. Diante de você ser uma boa pessoa, que prefere o bem, não o mal. Né? E aí você nunca vai ter terror de Deus, nunca. Vai ser só amor e temor, um temor de amor, por saber que Deus te ama e que Ele vai te recompensar se você for bom, se você for justo, se você buscar essa perfeição da sua medida pequenininha aí, né? O temor de Deus não é, portanto, o terror de Deus que lembra os doentes dos escrúpulos que ofendem a Deus em seu amor e se paralisam por um tremor perpétuo. Lembre-se de que uma má ação torna-se ainda mais ou menos pecado conforme a pessoa está convencida de que é pecado. Né? Quanto mais aumenta, pior. Ou tem certeza de que é, ou não acredita em nada que seja. Portanto, se alguém também faz uma ação que não é verdadeiramente pecaminosa, mas está convencido de que é, né, por escrúpulo, ele faz uma coisa injusta, porque seu desejo é fazer algo injusto. Enquanto se alguém faz o que não é certo, mas ignorando o que é, verdadeiramente ignorando o que é assim, Deus não imputa essa coisa a ele como culpa. Então, se você faz um pecado,
ignorante, né? Cometa um pecado ignorante. Deus não vai imputar essa coisa como culpa. Mas só que a pessoa, quando vai experimentar uma coisa que ela sabe que não é boa, ela tá com consciência. Ela tá pecando por consciência, ela não é ignorante, né? E aí, nessa hora não pode aumentar mais o grau do pecado, mas vê-lo como é, ver como é, como ele é. E aí se perdoar, pedir perdão e se perdoar e seguir em frente, não ficar olhando para trás. Deus perdoa. Deus perdoa. Mesmo sabendo que você fez aquilo por maldade, de uma certa forma, por burrice. Mas Deus perdoa. Mas não comete mais, não vai atrás mais, né? Evita cair de novo. Vai, não peques mais, né? E aquele que é ignorante, totalmente ignorante, né? Deus não vai imputar essa coisa como culpa. Da mesma forma, quando circunstâncias especiais obrigam o homem a praticar ações que o decálogo ou outra lei evangélica proíbe, carrascos que devem fazer justiça, soldados que devem lutar e matar, conspiradores que juram não enviar seus companheiros para a forca e prejudicar interesses superiores, sejam os culpados sozinhos e morrem para salvar outros. Deus julgará com justiça o assassinato imposto ou o perjúrio heróico. Basta que a finalidade da ação seja correta e realizada com justiça. Então, tem circunstâncias especiais, né, em que obrigam o homem a praticar assassinato, né, mentira, né, e tal. E aí ele coloca alguns exemplos. Carrascos que devem fazer justiça. Soldados que devem lutar e matar. Conspiradores que juram não enviar seus companheiros para a forca e prejudicar interesses superiores, sejam os culpados sozinhos e morrem para salvar outros. Né? A pessoa que assume a culpa sozinha. Né? Deus julgará com justiça o assassinato imposto ou perjúrio heróico. O assassinato imposto é para o carrasco, que vai fazer justiça, e o soldado que vai lutar e matar. E o perjúrio heróico é essa pessoa conspirador, né, que está indo em direção a lutar contra o governo, e aí ele assume a culpa sozinho e protege os amigos, né, que estavam lutando com ele, e aí ele assume a culpa, né. O medo não é terror, mas mesmo o temor de Deus não é quietismo. Os opostos do escrupuloso são os quietistas. Isso é perigoso. São aqueles que, por excesso de confiança, mas confiança desordenada, não se preocupam em fazer o bem, porque têm a certeza de que Deus é tão bom, que está sempre feliz com tudo. Nossa, que horror! É isso que é quietismo. E a cada estudo, sentados em sua quietude sonolenta, procuram ficar ali, fechando suas mentes para as verdades que não gostam de saber, ou seja, para aquelas que falam de castigo, de purgatório, de inferno, do dever de fazer penitência, trabalhar e aperfeiçoar-se. Meu Deus do céu. Tem um monte de gente assim no planeta. Misericórdia, Jesus, obrigado por alertar isso. Meu Deus do céu. Tem gente assim mesmo, gente, que acha que Deus é misericordioso, 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 e que nada vai mudar isso, que ele é misericordioso, e acabou. Né? E aí você não precisa aprender sobre isso. Quantos quietistas que tem? Meu pai é o que mais tem. Que não acredita que Deus castiga, que não acredita que tem purgatório, que não acredita até no inferno, né? Não faz penitência, não trabalha para se aperfeiçoar, para ser santo. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Tem uma religião que é assim. Tem religiões inteiras, seitas inteiras quietistas. Crendos, Pátria, não quero nem... Nossa Senhora. São almas turvas e orgulhosas. Sim, porque os quietistas são orgulhosos. Orgulho de acreditar que já são perfeitos a ponto de ter a certeza de nunca pecar. Isso aí é difícil, isso aí. Ter uma pessoa que acha que é perfeito a ponto de certeza de nunca pecar. Isso vai depender de como pensa de Deus, né? Que de si mesmo. Soberba porque ainda que pratiquem atos de piedade e penitência são atos externos, por ter o nome e louvor de santos. Eles não têm caridade porque são egoístas.
Lindos padre, como que se acham perfeitos? Ai, credo. Em seu altar é o seu eu. Misericórdia, não é Deus. São mentirosos e muitas vezes fingem ser contemplativos e favorecidos por Deus com dons extraordinários. Quem são eles, maluco? Agora eu já não sei quem é. Mas não é Deus quem os favorece, embora Satanás que os seduza para enganá-los cada vez mais. Acreditam-se pobres de espírito porque não têm a santa preocupação de fazer boas obras para merecer o céu. Eles se acreditam pobres de espírito, assim, desse jeito? Mas não são pobres de espírito, pelo contrário, estão cheios da mais estreita e profunda gula e avareza. E são preguiçosos. Meu Deus, quem são esses, meu pai? Que tipo de pessoa que é essa? Tô louca agora. Meu Deus do céu, misericórdia. Eles são intemperantes porque não negam nada importante. E se alguém lhes diz, o que você faz não é lícito, eles respondem, Deus quer que isso prove. Mas sabemos sair do ilícito com a mesma facilidade com que entramos, porque estamos firmados em Deus. Eles são os verdadeiros hereges e Deus os abomina. Quem será esses? Será que são maçons? Os maçons? Misericórdia, quem são essas pessoas, Senhor? Só se for os maçons. Meu Pai do céu, misericórdia, Senhor, que tipo de pessoa que é essa? Eu não sei. Finalmente, aos justos. Eles têm o doce e reverente temor de Deus. Têm medo de causar dor a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, isso aqui é o verdadeiro. É o verdadeiro Deus que gosta de Deus mesmo. E para isso, com todas as suas forças, procuram fazer todas as boas ações da melhor maneira possível para eles. Se eles caem na imperfeição ou no pecado, eles têm um arrependimento ardente. E vão colocá-lo aos pés de Deus e uma ardente vontade de reparação. Bonito. A culpa não intencional não os paralisa. Isso. Eles sabem que Deus é Pai e se compadece deles. Lavam, consertam, reconstroem o que a múltipla e traiçoeira insídia sujou. Desperdiçou, demoliu. Fazem-no com o seu amor, que invocam cada vez mais fortemente do amor divino. Infunde o teu amor no meu coração. Eles têm verdadeiro temor de Deus, de nunca querer ofender a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é graça de Deus. A pessoa que é justa, ela não é por si mesma, ela é por ajuda divina. Ela é ajuda. Qualquer coisinha que ela faz de errado, ela sente uma culpa, né? Daquelas, meu pai, né? E tenta reparar de todas as formas possíveis. E, nossa, se arrepende poderosamente. Tem um arrependimento ardente, porque caiu na imperfeição, no pecado. Tem um arrependimento ardente. Nossa Senhora, meu Deus do céu. E esse arrependimento ardente é graça, não é uma coisa da pessoa, é graça, não é a própria pessoa que consegue. É só Deus quem, agindo nessa pessoa, consegue, né, esse amor dela tão forte por Ele, que faz com que ela se arrependa. Se não tiver amor por Deus, né, essa pessoa não consegue ter essa graça. E o amor de Deus também é graça, né? Você amar a Deus também é graça, você conhecer a Deus também é graça. Então tudo vem por própria da parte de Deus. A única coisa que da sua parte vai chegar até Deus é a sua vontade de conhecê-lo, a sua vontade de amá-lo. E às vezes essa vontade, acontece em nós através de sofrimentos que a gente passa, né? Momentos que Deus nos tira do pecado, momentos que Deus nos corrige. Nós fomos corrigidos fortemente por Deus. Ele mandou um castigo daqueles para te corrigir. E você recebeu a inspiração de que você estava sendo corrigido. E aí você falou, que Deus maravilhoso, que está tentando me tirar do pecado. Olha que lindo. Olha como Ele está querendo abrir os meus olhos. Que bonito. Aí você fica apaixonado pela intervenção divina, né? Porque Deus veio em união a você, veio para te corrigir como um pai que estava vendo o filho rebelde e veio colocar uma parede na sua frente, que você estava indo em direção ao abismo, e ele vai colocar uma parede daquelas na sua frente, e você entende
que aquilo que aconteceu com você é uma parede para você não cair no abismo do pecado, mais que você já estava indo. Você estava indo numa direção oposta a Deus e Ele vai e te para poder você olhar para trás e ver a burrice que você está fazendo. E essa hora é ótima, essa hora é de Deus. E aí, se você sabe fazer reflexão e voltar a uma reflexão, entender o que Deus está fazendo e o amor dele por ter parado você com uma doença ou parado você por alguma atitude que ele precisou usar de castigo, aí você fala, nossa, como Deus, ele se importa comigo. Ele não me deixou ir para a morte, não me deixou cair no abismo, ele se colocou na minha frente. Se colocou na minha frente para parar a minha corrida, né, vertiginosa no mal. Tentou parar eu, olha, poderosamente, meu Deus, colocou um baita de obstáculo daqueles para mim não passar mais. Meu Deus, que maravilha, como Deus é bom. Aí você começa a ter esse amor por Deus e vai buscá-lo com todas as suas forças, tentar conhecê-lo. E aí é a graça dele, tudo é graça dele, tudo é intervenção dele, tudo é, né, iniciativa dele. Você só vai ser uma recebedora da ação divina que vem para você. E aí você começa a sentir vontade de conhecer mais a Deus, né? E aí nesse conhecimento você vai amando, entendendo mais Ele. E depois você começa a nunca mais querer ofendê-lo. Nunca mais, porque você pensa em não causar mais dor a Ele. Ele não merece. Ele só me ama. Então para que eu vou causar mais dor a Deus? Então agora eu quero viver para Ele. Quero viver só para Ele. Não quero mais causar nada de mal contra o meu Deus. Quero ser toda divina para Ele ficar feliz comigo, né? E a gente poder caminhar juntos. E Ele receber toda a glória, toda a glória, toda a glória. Qual é então o verdadeiro temor de Deus? Sempre viva em seu espírito? O temor de Deus é amor, é humildade, é obediência, é força, é doçura, é mansidão, é temperança, é atividade, é pureza, é sabedoria, é ascensão. E o verdadeiro modelo de perfeição, perfeito temor de Deus é dado por Cristo. O verdadeiro modelo do perfeito temor de Deus é dado por Cristo, que amou a Deus com um amor que se curvou alegremente de boa vontade a todos os desejos do Pai até a obediência na cruz, que foi humilde a ponto de se rebaixar nos pés do traidor e os beijou, que era forte contra todas as armadilhas, doce como uma criança, moderado como uma seta, manso como um cordeiro, puro como um anjo, mais que um anjo sábio, lindo, sendo o homem um com Deus, o contemplador que ascendeu com o espírito arrebatado às adorações perfeitas que alegravam os céus, às quais finalmente uma adoração que saciava o fogo de Deus subiu da terra do homem. Jesus é perfeito, né? Nem vou comentar isso, que é a perfeição em si, perfeita mesmo. Maria também foi um exemplo de perfeito temor, graças a Deus, ela foi mesmo. Mas ela era o que era em vista dos méritos de Cristo, por graça. E, portanto, novamente, pode-se dizer que aquele que era eternamente possuidor do medo perfeito era o Verbo de Deus, para quem tudo se cumpriu, até a maravilha do céu e da terra, a Virgem Imaculada, filha, mãe, esposa de Deus. Verso em tantos... Aqui eu acho que está falando... Não estou entendendo outra parte aqui. A Virgem Imaculada, filha, mãe, esposa de Deus, verso em tantos comentários, né, que são comentados. Eu acho que é comentado em muitos versos, em muitos poemas, né, falando sobre ela. Mas a importância disso é tal que a sabedoria permaneceu nela. Você possui o perfeito temor de Deus e possuirá o amor perfeito, e portanto possuirá Deus e será possuído por Ele para todo sempre. Amém? Olha que lindo, que palavra maravilhosa. Jesus, eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat. Quem ama, corrige. Deus abençoe, Fiat.